saudando os eminentes pares, procurador, advogados presentes, partes, eventuários, pedindo a proteção divina, dou por aberta a sessão ordinária desta segunda Câmara Civil, deste sodalício. Todos os processos em que funcionam as desembargadoras Marilson, Adário e desembargadora Maria Helena estão adiados. A desembargadora Marilson está em férias, enquanto que a desembargadora Maria Helena, por motivos justificáveis e justificados, ela não poderá comparecer na sessão de hoje. Então, todos os processos em que elas figuram estão adiados. Eu não vou precisar nem ler, porque são todos. Esse pedido para você retirar. Então, eu estou retirando de pauta o 68, embargo de declaração Banco Toyota e Dimo, porque a autuação veio errada. Então, nós temos que autuar novamente isso aqui. Continuação de julgamento do desembargador João Ferreira, na sessão, Leandro Mussi e Jaci Piscine. Na sessão pretérita, a desembargadora Maria Helena conheceu e proveu o recurso dos embargos de declaração, embargos à execução, que envolvia alegação de ausência de título executivo, mas nos autos consta que esse título realmente foi sorrepiado dos autos e substituído por cópia, segundo certidão constante dos autos. Eu pedi vistas, mas hoje eu não trouxe nem voto. Eu estou de pleno acordo com a relatora que conheceu e proveu o recurso apenas para reduzir a verba honorária em R$28 mil. Trata-se de uma execução, trata-se de um embargo à execução em torno de 2 milhões e pouco, mas aplica-se segundo ela, aplica-se o parágrafo 4º, e eu estou concordando, até porque no processo de execução já há uma fixação de 10% já mais, hoje já dá mais quase 400 mil reais de honorários. Então, por esses aspectos, eu estou acompanhando a eminente relatora, não trouxe nem voto, mas vi o processo. Como que vota Vossa Excelência? Então, conclusão, recurso conhecido e desprovido. Por unanimidade, nós temos do voto da relatora. Isso vai ser adiado a continuação, porque a relatora que pediu vista, desembargadora disse não está. Nós estamos adiando também o 3 da pauta, em que a desembargadora, primeira vogal, pediu vista, e enquanto que o segundo vogal, também o desembargador Sebastião Barbosa, está aguardando. Esse nós estamos retirando de pauta, né? Não, adiando. Adiando, porque a gente... Adiando, já começou. Mas tem que republicar. Vamos republicar. Há uma continuação em julgamento também, desembargador João Ferreira, desembargadora Nilza, Alcatel, Ouro Verde e Açuda Marita e Litiosa. Na sessão pretérita, rejeitadas preliminares, o relator proveu parcialmente o recurso, enquanto que Vossa Excelência, desembargador João Ferreira, pediu vista e a desembargadora Nilza aguarda. É aquela questão da Ouro Verde, da responsabilidade solidária da locadora. Vossa Excelência, com a palavra. Eu fiz um estudo, de fato, a jurisprudência dos tribunais superiores, do SJ e do Supremo. É nesse sentido mesmo. Tá? Eu poderia até fazer um estudo crítico, me rebelar contra essa jurisprudência, até contra a súmula, mas confesso que não tive tempo de verticalizar essa pesquisa e elaborar esse estudo, de modo que, por enquanto, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Desembargadora Nilza? De acordo. Então, conhecido e provido parcialmente, nós temos do voto do relator.
Se trata do recurso de apelação da Unimed contra Denise Isabel da Silva. Se trata de questões de danos morais e esta Câmara adotou que, nesses casos, senão nós vamos quebrar a Unimed, é exemplo da Unimed de São Paulo, então, de tantas ações, e também se trata de questões Em resumo, o voto foi lido, o voto foi tratado na semana passada e houve divergência apenas em relação aos danos morais, que ele ficou 15 mil para cada um, que eu estou reduzindo para 5 mil reais. Na sessão pretérita constava a Maria Helena, mas ela não participou do julgamento, foi adiada, então Vossa Excelência não tem nenhum impedimento. Então eu estou conhecendo e provendo para decotar esses danos morais e fixar em 5 mil reais, porque realmente o dano aconteceu. Desembargador João Ferreira, desembargadora Neuza, tá, então conhecido e provido parcialmente. Tem mais coisa aí? Não, agora pedido de preferência. Há um pedido de preferência. Hoje a pauta toda é minha, mas hoje há um pedido, acho que até 10h30, 11 horas, nós terminamos e liberamos, senhor. Tá, muito obrigado. O 42 da pauta, apelante Luiz Fernando Palomo e apelante Jean Carlos e apelado espólio de Oswaldo Cirilo e Luiz Fernando Palomo Cabrino e outros. Eu sou o relator, é o número 42 da pauta. Passo a leitura do relatório. Tem um voto eminentes pares, trata-se de um recurso de apelação e recurso adesivo interposto contra a sentença do juiz de primeiro grau de Campo Verde, na ação da revisão de contrato proposta por Luiz Fernando Palomo e Clóvis Antônio Cabrino Júnior, em face do espólio de Oswaldo Cirilo, representado pela inventariante Márcia Aparecida Borges. Quem pediu preferência aí tá. Após regular trâmite, o juiz, além de cassar a liminar anteriormente concedida, declarou decadência do direito alegado pela autora, proferindo o seguinte ato sentencial. Pelo exposto, nós tínhamos o artigo 269.4 do CPC, combinado com 501 do novo Código Civil, declara a decadência do direito alegado pelo requerente, dando a lida de mérito, dando a resolução de mérito e cassando a liminar. Autorizo o levantamento dos valores, o remanescente devido pelas vias ordinárias e condenou o requerente o pagamento das custas e honorários em 15 mil reais. A parte autora, Luiz Fernando Palomo Cabrino e Clóvis Antônio Cabrino, em seu recurso, requer a reforma da sentença para que seja afastada a decadência declarada pelo juiz de piso e, de consequência, sejam os autos retornados à primeira instância para prosseguimento do feito em fase instrutória. Para tanto, a dos que, em 3 de 9 de 2008, as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel rural, ad mensura, para aquisição de 26 hectares, como parte de uma área denominada Fazenda Três Meninas, a ser individualizada mediante levantamento topográfico por profissional da área indicado pelo vendedor apelado. Porém, somente em setembro de 2010, quando receberam o memorial do referido profissional e o entregaram para a conferência a outro profissional, tiveram conhecimento de que a área lhe foi vendida tem somente 18 mil hectares. Faz jus, entanto, ao abatimento do preço, que deve corresponder à verdadeira metragem existente, pois o vício em questão não é aparente, ostensivo nem de fácil constatação, não havendo que se falar em decadência, considerando que a ação for proposta no prazo de 1 ano, estipulado pelo artigo 445, parágrafo 1º do CPC, de forma que o afeto deve ser provido para a reforma da sentença objurgada. Ao final, subsidiariamente, requer o provimento do recurso da apelação a fim de reformar a sentença para que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos aos patamares razoáveis, condizentes com o princípio da proporcionalidade. O apelante autor encontra razões
o apelado autor, em cujas razões pede que seja negado o provimento do recurso. O advogado da parte requerida, Jean Carlos Ribeiro, invocando o valor atualizado da causa em recurso adesivo, traz insurgência contra a valor da verba honorária, afirmando que essa não remunera e pretende a sua majoração. Contra razões ao adesivo foram apresentadas. Este é o relatório. Eminentes pares, passo ao voto. Privo inicialmente de toda aquela história. O juízo de feito designou a ação ex empto por se tratar de demanda usada pelo comprador de bem imóvel adquirido pela modalidade admissora, onde o preço foi fixado pela área total e quantificado em hectares, tendo constatado posteriormente que a área entregue não tem a dimensão pactuada, assim pleiteia o abatimento proporcional do preço. Deveras, verifica-se nos autos que os autores, em 3 de 9 de 2008, adquiriam da parte requerida, com posse imediata, através de contrato de venda e compra de imóvel rural, folha 2531, o imóvel com 26 hectares, desmembrado de uma área maior denominada Fazenda Termenina, a ser individualizada mediante levantamento topográfico, com disposição de que a parte interessada, às suas expensas, contratar assistente para acompanhar os trabalhos topográficos, assim que todas as benfeitorias existentes na área mencionada integrem o contrato, preço ajustado de 780 mil. Por força do referido contrato de venda e compra, conforme folha 117 e 119, foi lavrada a escritura pública de compra e venda em 24 de 3 de 2009, de desmembramento da área objeto da negociação entre as partes, devidamente registrada no CRI de Campo Verde. Conforme consta da autenticação mental da protocolização dos autos, a ação foi ajuizada em 29 de 4 de 2011, com o pedido de abatimento proporcional do preço. Evidente, portanto, que, ao contrário do que alega o apelante autor, a demanda por exigidade trata-se de ação por falta de medida expressa no contrato, fundado no artigo 500 do Código Civil, se não vejamos, aspas, se na venda de um imóvel se estipular preço por medida de extensão ou determinar a respectiva área, e essa não corresponder em quaisquer dos casos às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área e, não sendo possível, de reclamar a resolução do contrato ou o abatimento do preço. Desta forma, vale lembrar que os prazos para ações fundadas no mencionado dispositivo legal são aquelas prescritas no artigo 441 do Código Civil, que se referem aos prazos para invocação dos vícios redibitórios, mas sim ao prazo de 1 ano apontado pelo artigo 501 do Código Civil. Como dito a Silva, a ação foi proposta em 29 de 4 de 2011, decorrida, portanto, mais de 1 ano da data do registro, ou seja, 1 de 4 de 2009. Assim, outra não pode ser a conclusão, senão a de que decaria nos autores o direito de propor a ação de abatimento proporcional do preço convencionado. Estipula o artigo, o dispositivo legal, que decai dele por ações previstas no artigo antecedente, o vendedor ou comprador que não fizer o prazo de 1 ano a contar do registro do título. Esse a contar do registro do título é que é relevante e pertinente para anotar que realmente, enquanto se decaiu o autor em relação ao processo, neste caso, eu entendo que a sentença do juiz se torna imutável. Quanto à sucumbência, tem que proceder em parte à realização trazida no recurso adesivo. No caso, em razão da decisão do processo pela decadência, dúvida não há que a parte atora restou vencida, sua responsabilidade. Assim reconhecida a decadência do direito, etc., etc., superada a questão, há de se enfrentar descontentamento do advogado da parte requerida enquanto o terceiro interessado, no tocante do valor à verba honorária, então somente R$15 mil, ou seja, 6% do valor atualizado do benefício econômico. O valor atribuído à causa na inicial foi de 133 de 2011, retificado pelo emenda para 132. Se diz que os honorários, coisa e tal e coisa. Por isso,
Muito embora o esforço do apelante adesivo, nenhum justificativo para o abatimento da verba honorária em 20% sobre o benefício econômico pretendido dos atores, já que hoje o valor da demanda é de R$ 234.893,40 com a autorização necessária. Não se aplica o parágrafo 3º, aplicando-se o parágrafo 4º, eu entendo que eu devo majorar essa verba honorária de 15 para R$20 mil, é o que mais condizente com o realizado. Por isso, ministro Padre, nego ao reprovimento ao recurso de apelação da parte da autora, no ponto que pretende a devolução a redução e declaro prejudicado na parte que pretende decotar os honorários e dou parcial provimento ao recurso adesivo para majorar os honorários em R$20 mil, é como eu voto. Desembargadora Nilza. De acordo. Desembargador João Ferreira. Então, a conclusão é recurso conhecido, principal desprovido, adesivo parcialmente provido. Essa é a conclusão. Desembargadora Neuza, muito obrigado, Vossa Excelência. Para pensar. Pois é, mas se Vossa Excelência quiser continuar. Na quinta tarde. Pois é, né? Também estou convocada na quinta tarde. Eu também estou. Eu já estive na sexta Câmara. Pois é, nós ficamos. Aliás, hoje, com muita honra, estou presidindo a primeira Câmara aqui. Pior, né? Tchau. Honra para João. Coloco em julgamento agora o 39 da pauta, apelante Antônio Quilemente de Moraes, apelados Refrigerante Marajá e Itaú Seguro. Eu sou o relator, saliento a Vossas Excelências, que é um pedido de preferência pelo recorrente com sustentação oral. Passo à leitura do relatório. É que este processo, em primeiro grau, foi determinada a conexão entre o 39 da pauta e o 40 da pauta, e além do 39 e 40, há uma terceira conexão com a apelação 14.21.21, cujo julgamento foi marcado para quarta-feira que vem. Aqui? Exatamente. Vossa Excelência é o relator, esses processos são conexos, então eu gostaria que fosse um julgamento simultâneo, porque se trata do mesmo acidente, as pessoas, os envolvidos no mesmo carro. Que são pessoas distintas, aconteceram, o acidente envolveu um veículo com várias vítimas, né? Exatamente. Eu vou deferir o pedido de Vossa Excelência, até para que... Então, nós estamos adiando o 39 e 40 para a próxima sessão, no dia 2, né? Dia 1º. Então, estão adiados. Muito obrigada, Excelência. Muito obrigado. Há um pedido de preferência também, 12, vitivinícola e maquete e representações com sustentação oral. Ministro Padre, trata-se de uma apelação civil proposta por vitivinícola em face de sentenças de juiz de piso da comarca da capital, que determinou a revisão dos valores pagos na título da rescisão de contrato de representação comercial, a fim de condenar a requerida ao pagamento da diferença dos valores pagos em desconformidade com a legislação, devendo efetuar o pagamento da comissão devida sem o desconto dos tributos, excluindo os valores decorrentes da venda direta envolvendo as empresas macro e atacadão, valor a ser apurado em execução de sentença. Condenou também em custos honorários de 10% sobre pedido. Em seu apelo, o apelante requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado totalmente procedente e alega que pagou a apelada a todas as comissões devidas, bem como restou pactuado no contrato celebrado entre as partes que os cálculos de comissões não levariam em conta o imposto de produtos industrializados IPI, contra razões apresentadas, pedindo a manutenção da sentença guerreada. Este é o relatório. Concedo a palavra ao ilustre advogado, doutor René. Doutor? Ali. Doutor, eu não sou o Iali, sou Ali. Não, o senhor me desculpa, não o tinha conhecido. Não, tudo bem. E apesar com todo esse... Esclarecer, um é judeu e o outro é primo. Então, Vossa Excelência, com a palavra, doutor. Obrigado, bom dia. O caso aí é um tanto simples, mas por precaução
nossa no desempenho de função, eu sempre gosto de comparecer nos julgamentos. Trata-se daquela velha fórmula já pacificada nos tribunais superiores de que o pagamento das comissões deve ser sobre o valor da nota e não sobre o valor da nota deduzido dos impostos, consoante consagra o artigo 32, parágrafo 4º da Lei 4886 de 65. Em primeiro grau, o juízo reconheceu o direito do autor de receber as comissões sobre o valor da nota e determinou que em liquidação de Vossa sentença... Excelência é advogado do autor? Sou advogado do autor. Está pedindo para manter a sentença? Sim, senhor. Então, mas eu estou mantendo na íntegra. Ótimo. As jurisprudências são claras nesse sentido, que não se decota aí. Isso. Então, conheço... eu trago uma decisão do desembargador Carlos Alberto, outra decisão aqui da ministra Nancy Andrighi, nesse sentido. É pacificado esse assunto. Não é que eu não queira ouvi-lo, mas se Vossa Excelência não se quiser Não. privar, eu estou conhecendo e negando por Excelência, recurso. eu sou um advogado que eu advogo muito mais na parte de sustentação na Justiça do Trabalho do que aqui. E lá, é uma regra do tribunal o relator informar procedência ou não antes da sustentação. Ou seja, economiza tempo de todo mundo e a coisa anda mais rápido. Então, tudo a sua opinião. Está conhecendo esse provento. Desembargador João Ferreira. Muito obrigado. Desembargador Sebastião. Eu também. Conhecido desse projeto em termos do voto do relator. Bom dia a todos. Bom trabalho. Também pedido de preferência regimental agropecuária Paicoara e Sumate Sul América Madeira. Agroindústria. Esse aqui é o número 75 da pauta. Aí. Calma. Puta que pariu. Não sei, Dói, hein? Só um Sal e segundo. vinagre aí. Não, vou pedir um. Me dá para mim um. Sabe que doeu? E dói pra danar isso aí. Sangue ruim. Curso de agravo interno interposto por agropecuária, Daniela Caetano e Andréa Caetano, contra a decisão monocrática proferida no recurso de apelação civil deste tribunal, que deu provimento ao agravo para reconhecer a legitimidade dos autores agravantes. Em resumo, que não caberia o julgamento monocrático da questão da legitimidade dos agravantes autores. O imóvel litigioso pertencia originariamente à empresa do pai dos agravantes e posteriormente ele foi transferido por meio de acordo judicial homologado. A questão da legitimidade dos agravantes já foi objeto da ação anulatória dos atos jurídicos que teve o trâmite na 9ª Vara Civil. Devidamente timado, o agravante apresentou manifestação procurada pelo não conhecimento, dialeticidade e preclusão. Com relação ao princípio da liticidade, por se tratar de mera reprodução das contrarrazões no agravo retido, eu entendo data máxima venda que esses são os fundamentos do pedido. Então eu estou rejeitando a questão da dialeticidade. Agora, embargador João, tá. De acordo. Ainda preliminar, suscita em contraminutos agravantes que os agravantes praticaram inovação recursal ao dizerem que a matéria relativa à sua legitimidade encontra-se acobertada pela coisa julgada. Veja que, para demonstrar a possibilidade de ajudamento ação X, teve-se o curso da comarca de Aripuanã. Os agravantes trouxeram, nesta fase recursal, cópia da sentença proferida em 2003
na ação anulatória de ato jurídico da nona vara dessa capital. Em que pese seus argumentos, encontra-se preclusa a oportunidade para juntar dos atos, por não se trata de documento novo e também não gera efeito para pessoas que não fizeram parte do litígio, a teor do artigo 472 do CPC. A sentença faz coisa julgada entre as partes, caso é dado, não beneficiando nem prejudicando o terceiro. Além disso, a demanda anulatória tinha por objeto o reconhecimento de fraude de contrato entre Organização Agropecuária e Lúcia Eugênia Argente. E, nesse contexto, não há o que se falar em coisa julgada. Eu também estou rejeitando essa preliminar. Rejeito também. Desembargador Jofé. Passo ao mérito. Versa o recurso sobre agravio regimental interposto por Agropecuária Paicuara, Daniela Caetano, Sandra Caetano, Andréa Caetano, inconformadas com a decisão monocrática que proveu o agravio retido para, enfim, acolher a preliminar de legitimidade a ter. Referido posicionamento encontrou esteio no artigo 557 do CPC de 73, que conferia ao relator os mesmos poderes do colegiado para dar provimento ao recurso com reforma da decisão que estiver em manifesto confronto com a súmula e com jurisprudência dominante pelo STF e o STJ. Veja, na forma do artigo 23 do mencionado Código, iniciou-se o julgamento do RAI 91-195 convertido em retido, e cujo conhecimento foi requerido em preliminar do recurso de apelação da empresa a hora gravada. Foi que, analisando pormenorizadamente o conjunto probatório dos autos, não se aferiu a inequívoca legitimidade ativa dos agravantes, exigida como condição da ação nos termos do artigo 3º do CPC de 73, que deveria ser comprovado no ato do litígio. A leitura da petição inicial permite concluir que os agravantes alegaram ser proprietário do imóvel sobre o qual a agravada teria supostamente retirado a madeira sem autorização. Porém, os documentos apenas sequer permitem concluir que a existência do direito possessório insuficiente para dar guarida à pretensão inicial. É que somente o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-lo de quem justamente o possua ou o detenha, como previsto no artigo 1228 do Código Civil de 2002, motivo pelo qual, em relação ao direito material perseguido, somente o proprietário do bem, aquele que tem registro em seu nome no cartório, detém titularidade para propor a ação. Mesmo dando certa dose de flexibilidade à norma, contentar-se-ia com outros documentos que comprovassem de forma inequívoca em relação aos imóveis em que supostamente foram extraídas as madeiras, que o exercício da posse estava materializado dentro do previsto expresso e que, por força desta posse, poderiam os agravantes dispor da coisa e, por consequência, cobrar os valores, aspectos que deveriam estar materializados nos autos, não presumindo. Porém, como se sabe, a esta altura, se realmente os agravantes são os possuidores legítimos da área de sua natureza, não podendo mencionar a condição simplesmente presumida, isto é, meras alegações de posse, não traduzem a sua legitimidade para propor a ação em face da apelante. Juridicamente, posse e proprietário não é a mesma coisa, tanto que alguém pode estar na posse do imóvel sem ser proprietário dele, ficando seu direito restrito a uma situação de fato, notadamente com muito ampla, complexa e de suma importância. Artigo 1196 e artigo 1224 do Código Civil de 2002. Na hipótese em comento, não tem legitimidade os agravantes para entrar com a ação, não comprovar até o direito material tratado nos autos, não dispondo do poder de ajuizar demanda, traduzindo carência da pressão jurisdicional trazida ao Poder Judiciário para serem indenizados em relação à extração de madeira cujos proprietários, ao mesmo nesse instante, e constante dos autos e pela matrícula do bem, são outros. Também não se prova qualquer posse dos autores que os autorizam a utilizar dessa ação indenizatória. Ora, legitimidade não se presume, deve estar demonstrada por meio de título dominial de forma escorreita ou através de posse consolidada sem quaisquer dúvida.
E no caso em apeso, baixando os fatos à realidade, não se tem ideia de quem sejam proprietários, quem são os detentores do direito material trazido para os atos. Melhor explicando, as divisões patrimoniais consumadas na ação 234/1991, que tramitou perante a Sexta Vara da Comarca de Maringá, não tem direito de criar direito dominial, mas somente estaria presente se fosse possível o registro das disposições junto ao cartório de imóveis, o que não consumou até a presente data. Assim, não havia outra solução senão a decisão do feito sendo entrar no mérito 2676 do CPC, resguardando ao titular do direito de exercer a pretensão em voga, sob pena de impor o pagamento a quem não se reveste da qualidade inequívoca de credor. A esse respeito, trago jurisprudência do STJ, do ministro Mauro Campbell Marque, também trago uma do TRE, do desembargador federal José Almirco Machado, trago outra também do TRE, do desembargador federal Francisco Barro da Silva. Quanto bastante para, ao menos neste instante, reconhecendo controversa situação afeta ao domínio, é que a indenização pela sugerida extração de madeiras é devida somente ao dono, proprietário do bem lesado. Não há como provar a legitimidade dos agravantes. Por fim, mantém a decisão monocrática gravada em sua integralidade, não se aplicando a multa do artigo 1021, parágrafo 4 do novo Código de Processo Civil, em virtude de que, implícita ou explicitamente, a parte utilizou do recurso para pré-questionar a matéria. Quanto ao afogramento, nego o seguimento. Vou explicar a Vossa Excelência. Essa foi uma decisão monocrática em que aconteceram várias extrações de madeira numa propriedade. Só que a parte entrou com essa ação, não provou que ele tinha posse legalmente, não provou que o domínio não foi provado. Então não há como delimitar realmente se ele tem legitimidade. Até que, em tese, ele poderia até ser um invasor que estaria utilizando dessa ação. Mas como se trata de um negócio de grande monte, se algum de Vossa Excelência pudesse pedir vista, não tem problema não. Bagador Sebastião faz. Eu, desde já o acompanho, eu não preciso pedir vista porque os fatos ficaram bem delineados, de modo que a ilegitimidade ativa ficou devidamente comprovada. Desembargador João Ferreira. Então, regimental conhecido regimental rejeitado. Conhecido e desprovido. O MP só tinha um processo, que era a desembargadora Maria Helena, que foi retirado. Ah, foi embora. Então vamos. Vamos na pauta normal. Vamos na sequência. 10 da... O 8 já foi? Já. Eminente Para, aqui se trata de um agravo do instrumento em que ela pretende a antecipação de tutela. Foi retirado, né? Foi adiado, a próxima sessão, quer dizer, a desembargadora está ausente. Deixa eu ver aqui. Nos autos de ação de deposição, movido em favor de Ana Aparecida. Sustenta agravando que a proprietária do imóvel que estava instalado os móveis, objeto da busca apreensão autorizada. Agravante possui contrato de locação comerciais, onde consta a cláusula de retenção de mercadoria. Evada a cláusula de renúncia e indenização da benfeitoria do direito material. Deixa eu ver aqui, meu. Primeiro é uma questão de ausência de interesse de agir que eu estou rejeitando. Algum desembargador? Com relação ao mérito, se trata de uma decisão da Sexta Vara desta comarca. A dos agravantes, por número de tentativa de composição locatária, notificou a locatária de descumprimento do contrato, exigiu a menos não efetuar a retirada dos bens guarnecidos no imóvel, questão da dívida. Pugnou pelo deferimento da antecipação de tutela. Eminentes, aqui a situação aqui é um tanto controvertida. Aqui, problema de interpretação de cláusulas contratuais e tudo e tal e coisa. Eu estou conhecendo e desprovendo
para manter a decisão de piso, que não é caso de conceder a decisão de tutela, em absoluto. Embargador Sebastião, Eu estou de acordo. conhecido e desprovido. Passo ao 13. O pessoal vai ficar em branco primeiro. Nossa Senhora. Desce de pouco para o Pedro. Eminentes, essa questão aqui se trata de uma ação em que o Clarion foi condenado a pagar à autora 431 mil a Energisa, 88 mil foi entre as faturas de energia de abril a agosto de 2011, atualizadas. Ele alega cerceamento de defesa, dizendo que é inexigível a cobrança. Eu tenho certa negócio, mas aqui ele fez um contrato. O contrato que o débito devia ser pago da seguinte forma: 387 dividido em 10 prestações de 37. Ele mesmo reconheceu a dívida, que com a correção monetária chegou a 431. Então ele faz um contrato como que eu hago. Não vejo como hoje. Tem que desprover esse cara. Estou de acordo. Negou e não acordou e não pagou. Embargador João Ferreira. Isso é a placidez do homem Banco que está em paz com Bradesco sua e consciência. Margarida. Se trata de uma apelação. Né, João? Eminentes pares, já que se trata de uma ação monitória proposta pelo banco e Margarida Fernandes, em que acolheu os embargos monitórios, declarou a assinatura, declarou a falsidade em relação àqueles contratos de falsários e condenou o banco ao pagamento de honorários. Deixa eu ver o valor que foi aqui, que eu não estou me lembrando. Fixou os honorários. Então, em minuto, eu não me lembro. Aqui, em resumo, o banco não tem razão, está tudo provado. Eu só estou reduzindo a verba honorária dessa monitória para R$2.000, que dá mais ou menos 10% sobre o valor. De acordo. Então é recurso conhecido parcialmente apenas. Ortiz, agente autônomo. Vossa Excelência não tem processos hoje. Tá? 14? 15. Tá? Foi não, tá. Obrigado. Vá com Deus. O João fala assim, ele fica aqui, ele não entende isso. Eu provoco sim, porque 15. Ortiz, apelante, apelado Ortiz. Apelação civil contra sentença da 7ª Vara, que julgou improcedentes os embargos à execução e condenou o pagamento de 10%. O apelante requer a forma que se trata de obrigação de fazer não ter sido a primeira obrigação, já que o credor não apresentou quantitativa das ações existentes em sua carteira de investimentos para poder exigir do devedor a diferença em ações para complementar 9.600 ações, vale 5. Requereu a condenação do apelado nas custas processuais e honorários. Apelado apresentou contra-razões e há uma preliminar de não conhecimento do recurso pela dialeticidade que eu estou rejeitando, desembargador. Tá. Com relação ao mérito da ação, eu estou mantendo a sentença porque no contrato anota claramente, ficou estabelecido que a executada iria completar essa meta por sua própria conta, caso não seja atingido o prazo do contrato total de 9.600 ações do Vale 5. Então, em resumo, ele contratou, ficou estabelecido que deveria complementar
complementar a diferença das ações. Mas ele não provou também. Eu estou mantendo a sentença de peso. De acordo. Conhecido e desprovido. Se tu quiser ler a emenda já, para nós. A emenda é minha longa. Hã? A emenda é mais longa do que o voto. Então continue. Cadê a papeleta? Passo ao 17 da pauta, Unimed e Maria Nazaré. Se trata de a sentença de fornecimento, disponibiliza de fornecimento do remédio ático Zolendo Alcasta e condenou em R$3.000 de honorário. Com relação à obrigação de fornecer o remédio, a Receita Médica, a apelação subsidiária no caso, houve recusa do tratamento, houve recusa por parte da Unimed, e este caso aqui eu estou anotando, inclusive, uma jurisprudência desse tribunal que não cabe à administradora do plano negar a cobertura do procedimento médico solicitado pelo especialista que o acompanha, o paciente vinculado à doença coberta pelo contrato. Em resumo, a Unimed queria que fosse feito outro tratamento e não o tratamento indicado pelo médico. Eu estou conhecendo, ela pretende a redução dos honorários de R$3.000, que eu também estou mantendo. Estou conhecendo e desprovendo. Eu estou de acordo. Conhecido e desprovido. Eminentes para que se trata de danos morais do 17, Solange Bradesco, em que o juiz declarou, condenou em R$6.000 e honorário de 20%. Ela pretende a majoração dos seus honorários, eu estou mantendo os 6.000. De acordo. Ementa. Todas as pessoas responsáveis pelos danos causados respondem solidariamente pela reparação. Apelando Sistema Fácil, Rondonópolis, Banco Santander do Brasil, apelado Cássia Maria Ribeiro. Configura a venda casada a prática vedada pelo artigo 39 do Código de CDC. Segundo a correspondência na STJ, é válida a citação real da pessoa que se identifica como funcionário da empresa e que a recebe sem qualquer ressalva sobre falta de poderes para tanto. A expectativa frustrada, provocada pela rescisão unilateral do indivíduo do contrato que redunda em impossibilidade de usufruir a unidade imobiliária, provoca aborrecimento e enseja dano moral, em caso os apelantes assumirem o compromisso de compra e venda do imóvel urbano, revestir todas as formalidades, no entanto, descumprir sua parte no acordo de modo convencionado. O dano moral deve ser arbitrado com razoabilidade, entendendo função punitiva e compensatória, etc, etc. Realmente, ela fez o contrato, assinou o contrato, deu entrada na instituição financeira e mais tarde a instituição financeira não cumpriu o contrato. Depois que assina, está consolidado para o consumidor. Danos morais de R$15.000, eu estou deixando esse dano porque neste caso eu acho que foi bem avaliado pelo juiz de peso. De acordo. E sobretudo porque ela foram danos praticados por duas empresas solidárias, tão conhecidas e desprovidas. Banco Laerte Lopes e Banco Itaú Lise, que eu estou conhecendo das proventos e recursos, é aquela questão aquelas questões de taxas e valor residual, que deve ser, eu estou dizendo que tem que ser no final apura-se o valor residual e não devolve, é questão da batida e rebatida. Então, este aqui, eu estou aqui rejeitando a preliminar de nulidade da sentença, processamento de defesa, porque é só interpretação do contrato, e no mérito estou conhecendo e desprovendo. Ele quer a VRG, mas primeiro tem que fazer o decódigo, ver quem que tem saldo ali. Desembargador João Ferreira. Apelação Jonathan e Leofan. Trata-se de uma indenização por danos morais em que condenou em R$4.000 esses danos. O que aconteceu? O que aconteceu aqui em relação
Ele alega cerceamento de defesa. É problema de agressões físicas, verbais, sorridas em acidente de trânsito. Provado e comprovado que o cidadão agrediu o outro. Ele quer que ouve novamente as testemunhas, mas eu estou achando desnecessário. E as provas dos atos, os documentos lá entranhados, os depoimentos prestados na autoridade são suficientes para embasar o pedido do juiz. E com relação ao dano, R$ 4.000, não há pedido, nós não podemos majorar. Eu estou conhecendo desse problema. Desembargador João Ferreira. De acordo. Passamos ao 32 da pauta, desembargador. O 32 da pauta é Bradesco e Elvio Lima. Este aqui, meninas, pai, eu estou dando provimento para voltar o processo à comarca de origem, porque o juiz entendeu a prescrição a partir do vencimento da primeira parcela, que consignou o vencimento das demais. Para efeito de prescrição, tem que levar em consideração a última parcela, apesar dele considerar antecipada a débito. Então o juiz errou nesse particular, eu estou conhecendo e provendo, não reconhecendo a prescrição. De acordo. Falador, passo ao 33 da pauta, é Porto Seguro, que eu estou apenas aplicando. Essa aqui já está batida e rebatida. Eu estou conhecendo e desprovendo o recurso do apelante Arlindo, que pretende majoração. Mas aqui foi aplicada a tabelinha. Ele quer majorar e, portanto, nesse caso aqui, não há como mudar a sentença de piso. Eu estou de acordo. Tá. Também, nesse mesmo sentido, o 34 da pauta. Nossa, 34 o voto é longo desse jeito? Eu estou apenas provendo parcialmente para também aplicar a tabelinha. O nome forte sobre o pátio. Sim, estou de acordo. Estou parcialmente reformando a sentença para aplicar a tabelinha aqui também. Lucinei e Itaú Seguro. Também é DPVAT. DPVAT também estou mantendo a sentença que condenou em 3.375 e o juiz aplicou corretamente a tabela prescrita à espécie. Alguma dúvida? Nenhuma. E cerceamento de defesa estou rejeitando, então preliminar rejeitada. Todas depois só confere as preliminares, são todas rejeitadas, tá? Preliminar rejeitada é que vocês procuram. Exatamente. Também o 36 da pauta, Benedito Ramos e Tóquio Marino. Eu estou negando o provimento e rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa. De acordo. Eu também, da mesma toada. A mesma coisa. 37 da pauta. 37 da pauta, eu estou dando parcial provimento para aplicar corretamente a tabelinha. De acordo. Que o juiz condenou numa quantia superior. Pronto. Embargo de declaração 45, que eu estou rejeitando porque é rediscussão. 47 também. E o 44? 44 não foi que nós adiamos? Foi mesmo. O senhor disse que vai republicar? Tá. 47 também eu estou rejeitando também no mesmo sentido. Também o 48, embargo de declaração, também rejeitado no mesmo sentido. 49, este aqui eu estou acolhendo para corrigir apenas erros materiais. A gente vai retificar a autuação, é o 68. Qual que é o 44, então? 44, esse aqui, da Ford do Jair Oliveira. Ford, Jair Oliveira. Deixa aí de lado, vamos ver se eu acho. Se não achar aqui, talvez seja. Então 49, tá? 49, acordo, corrigindo o erro material, a nome. Tá. Peraí. 48, 48. É, 49 corrigindo o erro material, tá? O 48, deixa eu ver aqui. O 48, está corrigindo o erro material, tá? Então, o 54 agora.
Eu estou conhecendo e provendo sem alterar o resultado do julgamento. Então é conhecido e provido sem alterar o resultado do julgamento. Tem o 63 da pauta. Este 63 da pauta, eminentes pais, deixa eu ver aqui. Eu estou conhecendo e provendo, sanando a emissão para fixar a incidência da correção monetária desde o desembolso da quantia pelo INPC com juros de mora de 1% a partir da citação. É que não ficou no voto, não consignou esses consectários, não foi consignado. Estão conhecendo e provendo. Passo agora a 64, Casa da Ideia, José Antônio Fastineto. Também eu estou rejeitando. De acordo. 65 da pauta, também rejeitado. Acordo. 68... Foi retirado. 68 da pauta... Foi aquele para retificar a autuação. O qual? O 68, que é o 46.926. Esse está retirado de pauta. Para Tá retirado. republicação. Retificar a autuação. Retificação. Tá. Eu estou também rejeitando esse... De acordo. O regimental 80. Que o Banco Cruzeiro do Sul quer liberar-se do pagamento das custas por ser massa falida. No meu voto, sempre eu voto que não. Foi monocrático na época, podia, ele veio com o regimental e eu estou mantendo a decisão. Beleza. Ficou da Ford? Vê se você acha o voto da Ford aí, que eu não estou achando. Ah, tá aqui, Ford motor, tá aqui. Achou? Tá aqui. Passa agora ao 44 da pauta. Também eu estou rejeitando porque é mera rediscussão. Pronto. Fico. O 39, esse aqui está adiado, esse aqui está adiado, esses três aqui. Então está adiado 39, 40 e 68 estão O adiados. 39 e 40 foi aquele que foi adiado para a próxima sessão, a pedido da advogada. Porque... Agradeço a presença do desembargador João Ferreira, do desembargador Sebastião, quer dizer que fiquei muito meu honroso presidir a segunda e primeira Câmara juntos. E lembra aquilo que eu falei também ontem? Nós não somos convocados, nós estamos transitando entre uma e outra, porque agora é o nosso ofício. Nós estamos transitando.